Hoje vamos falar de empreendedorismo e psicologia. Boa noite a todos. Hoje, domingo, 25 de abril de 2021, 7 horas da noite. A gente vai receber o incrível psicólogo Pedro Paulo Zogby. Ele é pós-graduado em gestão de pessoas, professor, consultor, palestrante. Tem muito conteúdo legal no Instagram dele. A gente já fez várias lives aqui. Ele deu a oportunidade pra gente de muito conhecimento, de muita aula. É uma honra fazer live com ele de novo. Deixa eu ver aqui se ele já tá aqui. Ele já tá aqui. Antes dele entrar com a gente já fez live sobre tudo. Diversos temas. Quem quiser entrar aqui e depois ver, recebi sua solicitação, Pedro. Conectar com ele. Em alguns segundos. Olá, Pedro. Olá, Rodrigo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma Ah, honra para mim sempre. A gente já fez várias lives de diversos temas e sempre é uma honra para mim a gente poder ouvir os seus conhecimentos, você compartilhar com a gente. É sempre muito legal. a honra é minha. A honra é minha. Todo o conhecimento que o seu canal passa para o público, eu acho muito bacana. E hoje nós vamos falar de um tema que está muito em alta, né? Muito em alta, que é a questão do empreendedorismo, né? O empreendedorismo com a pandemia, ele ficou muito em alta, né? As pessoas, elas ficaram dentro de casa e tiveram que gerar renda de alguma maneira, né? Tiveram que gerar renda de algum jeito, de alguma forma as ideias tiveram que sair do papel, né? E aí o empreendedorismo, que já tinha força, passou a ter uma força muito maior para a geração de renda das pessoas, né? Então, muitas pessoas perderam seus empregos formais, perderam seus empregos em empresas e aí resolveram investir na sua criatividade, transformando uma ideia em oportunidade, porque é isso que é o empreendedorismo, né? Você transformar uma ideia de negócio, uma ideia sua, que você tenha uma ideia, um plano seu e colocá-la como uma oportunidade de mercado para que você possa gerar renda e possa construir uma nova modalidade de trabalhos, enxergar tendência de mercado, né? Uma coisa interessante que a gente pode discutir hoje, Rodrigo, é assim, um produto que está virando, que por uma necessidade virou uma grande tendência de mercado, foi a produção de máscaras, né? Hoje em dia, pequenos empreendedores estão produzindo máscaras para vender. Então, de alguma maneira, os pequenos empreendedores tiraram a ideia que eles tiveram e transformaram em oportunidade, porque o mercado precisou das máscaras por conta da escassez que nós tínhamos. Então, exatamente isso que aconteceu. E o empreendedorismo, ele possibilita que isso aconteça. Então, isso é muito bom para a gente discutir hoje. Com certeza, Pedro. É exatamente isso. E empreender é montar um negócio ou é mais do que isso? É mais do que isso. Você pode montar o seu negócio através do empreendedorismo, obviamente. Você tem toda a sua liberdade para montar o seu negócio. Você faz o seu plano de negócio, você monta o seu negócio, obviamente. Você corre riscos calculados. Você vai lá, você encontra fornecedores. Então, montar o seu negócio você pode montar, né? Mas o empreendedorismo é mais do que isso, porque o empreendedorismo ele possibilita você a estimular a sua criatividade, a tirar uma ideia do papel. Você tem uma ideia, relacionando o empreendedorismo com a psicologia, que é o nosso tema de hoje, tenho muitos pacientes que começaram empregados em empresas, foram demitidos e agora estão empreendendo.
entendeu, Rodrigo? Empreendendo. Então, o empreendedorismo ele também é uma mola propulsora muito de emocional, uma mola propulsora emocional. Ele melhora o emocional das pessoas. Porque se eu tiro uma ideia do papel que está muito tempo engavetada e consigo transformar em oportunidade, através de uma avaliação do mercado, através de várias coisas, eu consigo também me sentir bem, mexe com o meu bem-estar. Então, você pode montar o seu negócio, mas o empreendedorismo também é colocar uma ideia para fora, né? Colocar uma ideia na sociedade. É isso que também, então, por isso que ele é algo além de montar só o seu negócio. Com certeza. Oi, Zalina, bem-vinda. E uma coisa que eu ia te fazer uma pergunta, por exemplo, até surgiu muita oportunidade de trabalho para as pessoas que foram demitidas, infelizmente, na pandemia. Eu queria saber se é uma forma de empreender a questão da Uber, dos aplicativos, né? Que a pessoa tenha, se a pessoa tem um carro e está sem emprego, ela pode gerar renda a partir desse carro, não é, Pedro? Exatamente. O Uber é uma tendência de mercado, aquilo que eu estava falando para você bem no comecinho agora há pouco. O empreendedorismo, ele é uma avaliação das tendências de mercado. Então, o que é a tendência de mercado? É aquilo que o mercado quer, é aquilo que o mercado deseja, é a demanda do mercado. Então, o Uber chegou em 2010, aí em 2013, ao Brasil e possibilitou que muitas pessoas que estavam desempregadas naquela época pudessem alavancar e gerar receita para ela, né? Concorrendo com uma parcela da população que eu acredito que tinha o total monopólio do mercado, que era a questão dos Sim. táxis, né? E aí os táxis perderam o mercado. E aí o Uber veio aí dando receita para pessoas que estavam desempregadas no CLT e passaram a ser empreendedoras. Na questão da pandemia, aconteceu uma uberização das coisas. Tudo agora é por aplicativo. Então, o Uber ele lançou esse mercado. Agora, É tudo é por verdade. aplicativo. Tudo é por aplicativo. Você vai pedir uma comida por aplicativo. Você vai pedir farmácia por aplicativo. Você vai, né? Então, Até supermercado, né? supermercado. Existe um termo técnico. Existe um termo técnico que é que você é a uberização das coisas. Eu aprendi isso num comentário que uma aluna fez. A aluna está comigo aqui na live, acabou de me avisar aqui pelo WhatsApp, a Miriam. Ela é aluna do curso de empreendedorismo que eu dou na Fundação Dorina Noil. E ela veio falar, professor, hoje em dia a uberização das coisas é a maior tendência. E eu fui, uberização das coisas. É verdade, a questão do delivery, a questão do mercado. Então, o Uber, ele passou de ser um aplicativo, ele veio ser uma tendência de mercado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o Uber é uma tendência de mercado onde é um impulsionador para muitos empreendedores. Pega o seu carro e gera receita para a pessoa. Então é muito legal essa são novas formas de trabalho, né? O trabalho, o emprego, ele está enfraquecido. Agora a questão do trabalho, nós já falamos aqui em outras lives a respeito disso. Então não vou me alongar muito, mas é isso. O empreendedorismo ele não é só formar um negócio, ele é colocar uma ideia e transformar essa ideia em oportunidade. Sim, perfeito. Agradecer aqui, ó. Boa noite, Fábio. Boa noite aqui. Eu não sei o nome dela, do usuário do Instagram. Boa noite, Leia Oliver. Todo mundo bem-vindo. E, e até esse negócio da. Boa noite, Roberto. É uma honra ter o Roberto aqui com a gente. Crises geram ideias. Perfeito.
esse comentário do Roberto. Exatamente. É através da crise que você gera as maiores ideias para você gerar renda para você. Foi a questão das máscaras. Quando nós vimos lá que nós tínhamos uma. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Né? Há um ano atrás, um ano e pouco atrás, né, Rodrigo? Nós estamos há um ano e pouco administrando essa Em pandemia. Administrando. fevereiro, em fevereiro de 2020, ninguém imaginava, ninguém podia imaginar um negócio desse. Ninguém imaginava. Todo mundo achava que era uma gripezinha e não é uma gripezinha, volto a dizer. Mas voltando a falar sobre isso, quando nós vimos que existia uma escassez do mercado de máscaras, o antigo ministro Luiz Henrique Mandetta disse para a gente: meu povo, precisamos produzir as nossas máscaras. Cara, foi um boom. As pessoas pegavam aí as pequenas maquininhas de costura que tinham e foram produzir máscaras. Nós temos um cunhado nosso que ele sempre trabalhou autônomo e agora está produzindo as máscaras no meu barbeiro, onde eu faço a barba e tal. Tem lá a questão das máscaras que ele corta o cabelo e tem as máscaras lá para vender. E o público compra. Quem vai, quando está aberto, quem vai ao barbeiro, compra lá as máscaras. Então, virou um negócio, virou um apêndice do negócio do cara, virou um outro negócio, um micro negócio dentro de um negócio. Então, essa pergunta, essa colocação do Roberto é uma colocação muito pertinente. É através das crises que geram ideias. Porque muitas vezes a gente acha que crise gera mais crise. E não. Crise gera ideia. Porque quando você está em crise, como é que eu vou fazer para sair dessa? Pronto. Uma ideia surgiu. Transformar uma ideia em oportunidade, isso é empreendedorismo. Tem um detalhe. Existe uma questão que empreendedorismo, ele é uma ação. A ação de empreender. O que é a ação de empreender? Transformar uma ideia que você tenha em oportunidade de negócio ou oportunidade de gerar receita. Perfeito, Pedro. Oi, Ruth. Oi, Antônio. Que legal que vocês estão aqui também. E falando nessa uberização, nesse termo que foi criado, que é muito interessante, isso se expandiu para todos os meios de trabalho. Então, a pessoa tem a pessoa tem um quarto ou uma casa, aluga direto na internet. A pessoa quer cuidar de um cachorro, aí a pessoa pode aceitar um cachorro e tem sites todos focados nisso. Quer alugar um carro, não precisa de uma locadora, pega de pessoa física, o próprio Mercado Livre, que possibilita a venda de pessoa física para pessoa física. Então é muito interessante, porque você não depende mais das grandes empresas para você ganhar dinheiro, né, Pedro? Mais importante que isso, Rodrigo, a gente não depende de mais ninguém para gerar um negócio, né? A gente depende da gente mesmo. E aí tem ferramentas, tem plano de negócio, tem modelo Canvas, tem cursos na própria Fundação Dorina, que a gente está dando esse curso, no Sebrae, tem cursos voltados para montagem de negócio, né? Montagem. Eu estava discutindo em aula esses dias como é difícil você pôr preço nas coisas, né? Porque hoje o mercado está com preços variados. Então você vai pôr um preço, mas o teu concorrente tem um preço muito menor, muito menor. Então o quanto que as pessoas estão gerando rendas variáveis para elas, né? Então assim, você cozinha bem, todo mundo fala que você cozinha bem, legal. Então agora você vai produzir jantares e Isso também. você vai gerar receita. Você não conhece a pessoa, mas você vai produzir jantares, você vai cobrar um preço e a pessoa vai lá e comer da sua comida, mas você vai gerar um negócio, né? E mais um detalhe, hoje você tem como se formalizar um negócio.
Hoje você tem como ser um microempreendedor individual, né? Pelo site do Sebrae, você entra lá e se formaliza. Em cerca de 10, 15 minutos você se formaliza e aí você paga impostos por mês. Então você paga uma taxa por mês de 45, 50 reais e aí você vira um empreendedor. Claro que tem que ter características do seu negócio, não é todo negócio que dá para entrar. Então você vai entrar no site do Sebrae e vai dar uma olhada lá quais são os negócios que entram na categoria MEI. Mas você pode gerar negócios, entendeu? Então, a formalização ela está chegando para todos. Exatamente. Deixa eu ver aqui. O grande tio Chico está aqui com a gente, escutando a gente. Ele é um grande exemplo, porque você pode, até unindo com a forma com o que a Denise falou aqui nos comentários, as compras subiram significativamente na pandemia e a transformação digital também. Como exemplo do tio Chico, você pode vender coisas online, fazer parcerias online, tem até a Magazine Luiza que você pode vender online, enfim, milhões de empresas que você, as tradicionais, Natura, Avon, então é cheio de oportunidade que a pessoa pode vender online sem sair de casa, né? Sem se arriscar, por enquanto que a gente está na pandemia, é muito, muito bom, né? Na verdade, o segmento do e-commerce, ele ganhou muita força nesses tempos, né? O e-commerce, o comércio digital, né? O comércio eletrônico, ele ganhou muita força. O comércio físico, ele perdeu a força justamente por conta da pandemia mesmo, né? Mas o e-commerce, o comércio eletrônico, você comprar tudo na internet, né? Hoje em dia é muito difícil você não comprar nada na internet. A gente precisa, e aí os sites estão mais seguros, né? A questão da política de proteção de dados, lei de proteção de dados, que esses dias confundiram com LGBT. Não, é LGPT, né? Que é Lei Geral de Proteção de Dados. Tem um deputado aí, alguém confundiu com a categoria que eu respeito muito, que é o LGBT. Mas como ele não sabe do que ele está falando, então é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com essa Lei Geral de Proteção de Dados, Rodrigo, você consegue ter mais segurança para comprar na internet. Então, você vai pôr teu cartão lá e é muito difícil clonarem o seu cartão, coisa que acontecia muito antigamente, né? Você punha seu cartão lá no site e aí não era protegido. Agora, com a força, com a musculatura que o comércio eletrônico está ganhando por conta de tudo isso, está tendo maior segurança. E tem mais um detalhe, Rodrigo, tem um segmento no mercado que está ganhando muita força. Sabe qual é? Uau. É a logística, o segmento de logística. Então, as empresas de logística, Log, Rap, Sim, são empresas que estão ganhando muito terreno, muito mercado e até gerando muitos empregos, né? é verdade, porque hoje em dia na RAP você pode fazer praticamente tudo sem sair de casa. É bem observado, Pedro. Agradecer aqui Exatamente. a Geralda, que está sempre com a gente. Boa noite, Geralda. Boa noite, Edina. Olha aqui, o tio Chico falou que ele é MEI, que ele paga 61 por mês, é muito bom. Isso, 61. Eu tinha esquecido o valor. Obrigado, tio Chico. É isso aí mesmo. Até passa vergonha aí na frente dos alunos que estão assistindo, mas é isso aí, galera. Não, É tanto número na cabeça que a gente fica confuso. Mas é isso aí, você paga e você tem uma oportunidade de se formalizar. Né? Você tem uma oportunidade de se formalizar. Você pode ser um MEI, está tendo uma revisão para que o MEI possa contratar mais 2 ou 3 pessoas, mas geralmente o MEI é você e mais uma pessoa que você pode contratar, né? E aí você tem outras formas. Então, você tem a microempresa, você tem
o MEI, você tem a empresa limitada, que são mais de duas pessoas, né? Ou duas pessoas ou mais. Então, você tem formas de fazer isso. Você tem formas de ganhar o seu próprio dinheiro, de gerar receita. Isso é muito interessante. Olha que legal, o Instagram Black Negona. Professor, você é fera. Agradecer o Luiz aqui que está com a gente, o tio Chico também. E, e quem quiser participar aqui para conversar com a gente, é só avisar aqui nos comentários que eu faço o convite. E como que a psicologia pode ajudar no empreendedorismo, né, Pedro? Então, é exatamente aquilo que nós já estamos falando, né? Ah, sim. Então eu errei a pergunta. Ou não, o impulso de uma pessoa com a criatividade, o impulso da pessoa dela mesmo ter a noção do que ela pode fazer, né? Normalmente o empreendedor, a pessoa ela tem um pouco de preconceito com o empreendedorismo, né? As pessoas que não são contratadas CLT, quando elas saem da empresa delas, elas têm um pouco de preconceito. Como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar por conta, né? Como é que eu vou fazer? Será que eu vou ganhar salário? E aí, de repente, você começa a montar o seu planinho de negócio, né? Expor uma ideia, colocar uma ideia em oportunidade, e você vai sendo um empreendedor. Mas para isso, o psicólogo, a psicologia, vai te ajudar, né? O seu psicólogo pode te ajudar. Não, você é capaz. Olha quais são as competências que você tem. Você tem essa. E aí, como é que você vai fazer? E aí você vai poder alinhar a psicologia com a área de empreendedorismo para que a pessoa possa desabrochar e montar o seu próprio negócio. Então, lá atrás, eu falei que a psicologia pode ajudar no impulso, mas a sua pergunta foi pertinente, porque muitas vezes a gente não tem como dizer para o paciente, olha, você agora está demitido, o que você vai fazer? Vai procurar emprego novamente no formalizado? Mas às vezes não tem como, as empresas estão congelando muitas coisas. Então, a psicologia pode ser um grande impulso para o paciente que precisa empreender, né? Precisa visualizar as suas competências. Né? Você, com esse canal, é um empreendedor. Agora, existe uma curiosidade que eu queria falar para vocês, que a essa minha aluna que está me assistindo vai saber, né? Existem vários tipos de empreendedor, né? Existe o empreendedor por necessidade, que é aquele que necessita empreender para gerar uma renda para ele, né? Existe o empreendedor por oportunidade, é aquele que dá uma olhada perto da tua casa. Ah, eu tenho uma cafeteria, mas tem as mesmas cápsulas de sempre. Será que eu não posso oferecer a minha cápsula que eu estou vendendo? Aí vai lá e conversa com o dono da cafeteria e oferece a cápsula. Esse é um empreendedor por oportunidade. É aquele que mapeia o mercado, vê onde ele pode se encaixar. Pronto, encaixou. Tem o empreendedor serial, né? O empreendedor, aquele que abre vários negócios. Então, por exemplo, o Silvio Santos é um conhecido empreendedor serial, né? Ele tem o SBT, do segmento de telecomunicações, aí ele tem o Hotel Jequitimar, do segmento de turismo, aí ele tinha lá o Banco Pan-Americano, do segmento financeiro, então é um empreendedor serial. Nós A temos também Jequiti, que concorre com a Avon. exatamente, eu tinha esquecido. A questão da Jequiti, né, que eu falo muito em aula da questão da Jequiti, né, que é um mercado ainda muito forte, a questão dos cosméticos. É interessante isso. A Avon, Jequiti, Natura, né, que agora foi comprada pela Avon. Então, as coisas estão muito fortes nesse setor de empreendedorismo. Então você tem o intraempreendedor ou empreendedor corporativo, que é aquele cara que trabalha dentro das empresas e mesmo assim empreende. Então você tem vários tipos de empreendedores. Pra você ter uma ideia como o empreendedorismo ele tá forte, entendeu? Você tá no teu canal aí,
E você é um empreendedor. Você é um empreendedor por oportunidade. Por quê? Você viu que a pandemia, as pessoas iam ficar em casa, falou, vou gerar conteúdo. Tem um canal forte, vou gerar conteúdo. E está gerando conteúdo agora com 3, 4 pessoas. Tá bem bacana. Tá evoluindo, Olha que legal. tá tendo teu diferencial, né? Olha que legal. Muito obrigado, Pedro. E, e também, e falando da sua área da psicologia também é muito boa, né? Porque o CRP e o CRM autorizaram a telemedicina e o teleatendimento, né? Isso é ótimo, porque a pessoa não precisa sair, se arriscar e pode te mandar mensagem e pode fazer terapia com você pelo celular dela e você pelo seu, né? Isso foi uma grande inovação, né? Uma grande inovação, porque é aquilo que que eu sempre falo, né? Até 2011, mais ou menos, a questão do atendimento online era uma coisa meio que que a gente, nós psicólogos tínhamos preconceito. Como é que a gente vai olhar, vai ver as expressões do paciente? Como é que nós vamos ver? E aí depois isso foi ganhando força já em 2013, por aí. Tinha amigos meus que atendiam já e tal, colegas e tal. E agora com a pandemia, né, que não é agora, já faz um ano e pouco, a gente está ganhando força. A telemedicina não é só na área da psicologia, mas em outras áreas do teleatendimento. Estou dando aula, por exemplo, para pessoas. O atendimento online educacional está ganhando força. É claro que não é muito confortável por conta de internet. O Brasil não tem uma banda larga muito, né, postos de banda larga muito iguais, né, para todo mundo. Então, pessoas que moram em locais mais escondidos não têm uma internet boa. Então, teria que se rever isso, né? As pessoas que cuidam de telecomunicações teriam que rever isso, mas está andando a toda prova. E é um nicho de mercado, é um pedaço do mercado que não era explorado e agora está sendo explorado, junto com o e-commerce, que não era muito explorado, e agora está sendo muito explorado, está sendo necessário, né? Já pensou se não tivesse e-commerce, rapaz? A gente não ia fazer nada, não se faz nada hoje em dia sem o comércio eletrônico. Sim, com Então, certeza. você tem uma ideia? Olha o que aconteceu de interessante. As lojas americanas, que era uma loja totalmente presencial, tinha lá o seu site, mas não tinha uma circulação, um pool, um pool de pessoas comprando, né? E agora tem. Agora lojas americanas, inclusive, tem mercado, né? Que está patrocinando várias coisas e tal. A C&A, por exemplo, que era uma loja de departamento de vestuário que era totalmente física, tinha lá o seu site, agora tem as roupas eletronicamente, você pode comprar eletronicamente, chega na tua casa. Então, os negócios estão cada vez mais digitais, a presença digital está cada vez maior. É, perfeito, Pedro. E eu queria saber se tem idade para empreender e é, tem uma hora que chega que é tarde para empreender ou a pessoa pode Não, empreender? não. A pessoa pode empreender livremente em qualquer idade. Em qualquer Sim. idade. Inclusive, eu vou contar um caso aqui para vocês, que vocês vão lembrar dele. Não sei quem acompanha, vocês vão lembrar dele. Tem um garoto, vocês sabem o Teleton, né? Conhece o Teleton, inclusive, da CD e tal. É um programa bem bacana. E aí você tem o Felipinho, era um garoto chamado Felipinho, e foi lá no Teleton, conversou com a Hebe Camargo, que era uma das apresentadoras do Teleton. Olha, tenho vontade de doar. Começou a doar os seus R$ 10. Seus R$ 10 ele começou a doar. Então, ele doou no primeiro ano do Teleton, em 98, R$ 10. E aí foi
foi crescendo aquilo, os pais dele foram incentivando ele, foram dando uma estrutura. Hoje em dia, ele tem ele é um empreendedor social. O que é o empreendedor social? Né? O empreendedor social é aquele que trabalha para a comunidade. Então, o que ele faz? Ele vai nas escolas públicas da Redondeza, perto da casa dele. Hoje ele é um adulto e ele criou uma coisa chamada corrente do bem. Então, as escolas vão lá e depositam um valor nas urnas que as escolas colocam lá para o Teleton. Então, ele é um empreendedor social porque ele criou esse impacto social. Criança, ele começou a juntar dinheiro, ele começou a ter ideia, porque desde criança ele começou a ter essa ideia. E aí a coisa aconteceu. Para quem não sabe, o apresentador aí dessas lives de vocês, ele desde pequeno começou com a questão de edição de vídeos e tal, começou a criar coisas desde pequeno e hoje ele está no mundo digital, então é um empreendedor. Porque o empreendedor, ele não é necessariamente o camarada que necessariamente vai gerar renda, mas ele vai fazer um barulho. Ele vai fazer um barulho na questão, no segmento que ele quer. Né? No segmento que ele quer, ele vai fazer algum barulho. Então, respondendo sua pergunta, não tem idade para empreender. Você pode empreender com 5, com 10, com 70, com 100 anos, que você vai conseguir ter uma margem de sucesso, depende, né? Não necessariamente você vai ter um sucesso, mas com certeza a criatividade ela não tem idade. Né? Perfeito, Pedro. Olha que legal, agradecer aqui o Rios da Cruz, a Lecas, a Denise. Vamos começar pegando aqui a pergunta da Denise, ou o comentário, não sei ainda, vou ler aqui. Psicologia prepara o paciente a novos desafios. Na verdade, ela tem se tornado importante não só no empreendedorismo, mas na vida, ainda mais na pandemia. A Denise Carvalho que mandou. É exatamente isso, né, Pedro? Na verdade, a psicologia ela se torna importante para o equilíbrio emocional em todos os segmentos, não só no empreendedorismo, né? Em todo segmento, a psicologia está sendo muito importante para o equilíbrio nesse momento, né? Imagina se você não tivesse um atendimento psicológico, como que ficaria a sua vida dependendo do impacto. Então, você já teve Covid, acabou de ter Covid, como é que fica? Você volta para uma realidade onde você tem medo de pegar de novo. E aí você tem que ter um psicólogo ali te ajudando, te auxiliando, talvez um psiquiatra também. Então, os problemas da área da saúde, eles nunca deixaram de ser importantes. Né? Mas alinhando ao empreendedorismo, realmente a psicologia é um empreendimento, né? Você montar o seu consultório, montar o seu consultório online, criar o consultório Sim, criar o teu consultório na plataforma, você não deixa de ser empreendedor, né? Então, e aí você é um empreendedor por oportunidade, porque você viu que a pandemia deixou os consultórios presenciais e passou aos consultórios virtuais, né? Então é isso. sim, perfeito. O Roberto Constantini está aqui com a gente, é uma honra. Ele bateu palminha. Eu acho que aqui pode ser um aluno seu. Ele falou o R. Rios da Cruz. Oi, professor, eu me recordo do Filipinho, era figura cativa no Teleton. Exatamente. Então, o Felipinho, ele foi um empreendedor nato, porque desde criança, desde pequeno, ele criou isso, ele usou a criatividade dele. Os pais, obviamente, devem ter, não conheço a história dele, mas devem ter impulsionado, né? Os pais, nessa hora, são muito importantes, e hoje ele está explodindo aí. Não tenho notícias dele, de enriquecimento dele, tá? Mas ele fez um empreendedorismo social. Hoje você vai lá nas farmácias, você vai lá no caixa, na época do Teleton tem lá
o cofrinho da corrente do bem. Quem pulverizou tudo isso foi o Felipinho. Não sei nem o nome dele, eu peço desculpas. Hoje ele é um adulto, mas a gente conhece ele como Felipinho. Então, mas é um empreendedor social, com certeza. Perfeito, Pedro. Quem quiser aqui participar, comenta no comentário, me chama que a gente põe. E aqui, olha, o R. Rios da Cruz. Meu nome é Rodrigo, tive aulas com o professor no Senac dentro do curso técnico de biblioteconomia. Ele me deu boas dicas que contribuíram para a minha vida. Obrigado, Pedro. Olha que legal. Isso aí, Rodrigo. Isso aí. Faz tempo que eu não vejo o Rodrigo. O interessante de ser professor dessas áreas de empreendedorismo é que você faz uma coceguinha na pessoa e estimula que ela vá fazer algumas coisas, né? Então, o Rodrigo sempre foi muito criativo nas colocações dele, sempre foi muito interessado. E a Miriam, que se anunciou aí, que está na live, é uma empreendedora sempre foi uma empreendedora, já teve agência de turismo, é uma pessoa que realmente tem uma criatividade muito grande. Então, tem esses pequenos empreendedores que a gente vai dando uma força e vai ganhando muitos resultados. Obrigado aí, o Rodrigo, a Miriam e quem estiver assistindo. Olha que legal que o Rodrigo perguntou aqui. Ele falou, Pedro, você acredita que o apoio psicológico à distância continuará, inclusive após a pandemia? Olha, Rodrigo, com certeza, com certeza. Eu acho que o presencial vai existir, tá? O presencial está voltando, então tem colegas meus que estão com consultório presencial. Eu estou totalmente online, tá? Mas eu não excluo a possibilidade de estar no presencial futuramente. Acho que o presencial ele não tira a sua necessidade, obviamente, mas o online ele veio para ficar. Aliás, tudo que é online veio para ficar. Eu acho que essa pandemia ela nos tirou muita coisa, sabe, Rodrigo? Mas ela nos ensinou muita coisa. Ela nos ensinou a capacidade de nos reinventarmos, a capacidade de nos reinventarmos. Nós estávamos extremamente acomodados, cada um na sua, mas extremamente acomodados. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E aí a pandemia veio e revirou tudo de ponta cabeça. E como o Roberto disse, o Roberto Constantini, as ideias nascem na crise, né? A crise de 2008, tiveram muitas pessoas abrindo o seu próprio negócio, porque saíram das empresas, saíram do setor financeiro, que foi um setor que foi altamente prejudicado. Então, a partir do ano 2008, a coisa mudou, outros setores ficaram fortalecidos. O setor bancário era muito fortalecido antes de 2008. Depois de 2008, outros setores ganharam força por conta da crise bancária de 2008. Então, é isso que acontece com o mercado. É isso que acontece. São placas tectônicas aí, né? Sendo um pouco professor de geografia, mas são coisas que se movimentam. O mercado se movimenta muito. O mercado se movimenta demais. Perfeito, Pedro. O Rodrigo aqui complementou. Eu me espelho muito no Pedro. Muito obrigado. Olha que legal. A Obrigado. Miriam. Fico feliz. Hã? Fico feliz, fico muito feliz. A Miriam, eu acho que se identificou aqui, sou eu. Que o Instagram dela é Black Negona, daí eu não sabia o nome dela. Ok. Ela me falou aqui, mas eu não podia interromper para falar. Mas agora que ela se identificou, é isso aí. Uma Contente de honra para tê-la mim. aqui. Sim, com certeza. E, e falando desse mundo online, abrir um negócio online é uma boa opção? Sim, sim. Abrir um negócio online é uma boa opção. É obviamente que a gente vai ter que ter algumas estratégias. A primeira estratégia é ter um plano, um bom plano de negócio na mão, né? Um bom plano de negócio, uma boa estruturação do teu negócio na mão.
missão, visão, valores, contar um pouquinho do negócio, é, qual é o seu concorrente direto, qual é o seu concorrente indireto, é você mostrar que tem conhecimento do mercado. Então, é importante ter essas estratégias. Segunda estratégia importante é você ter um bom relacionamento com alguém que já abriu um negócio nesse segmento. Então, utilizar rede de contato, né? Utilizar redes de contatos, ligar para um, ligar para outro, ver como é que é, né? Mesmo que se você for concorrente da pessoa, você vai ligar para a pessoa e vai, como é que é esse setor de academia, Rodrigo? Olha, é bom, tal, eu estou com a minha academia há 10 anos, e aí você vai, né? E o terceiro passo é você ser curioso. Não adianta ter um empreendedor que gosta da mesmice, que gosta da rotina. Ele vai ter que ser curioso, vai ter que conhecer esse mundo digital. Tem muitos cursos que levam a um pequeno comerciante a ser um empreendedor de sucesso. É claro que não é aquele livro pronto, né? Aquele, olha, os 12 passos para o sucesso. Não, não, isso não existe, né? Você tem uma margem, né? Você tem uma margem, né? Você tem uma condição, mas você precisa andar um pouquinho, comer um pouco de arroz e feijão, fazer um bom plano de negócio, ter uma ideia boa, né? Mas tem ideia boa, ideia ruim? Tem ideia boa, ideia ruim. Só que a ideia ruim, se você tentar aperfeiçoá-la, ela vira boa, né? Ela vira boa. Tem até um caso que eu conto em aula, a Miriam vai lembrar, porque está fresco na cabeça dela, o Rodrigo também deve lembrar, que foi meu aluno no empreendedorismo já em 2012 ou 2013. Tinha acabado de entrar na instituição. Tinha um comerciante nordestino, né? Ele veio para cá, ele veio para São Paulo e ele veio ser lixeiro. Ele veio ser lixeiro aqui. Aí você vai perguntar, mano, por que lixeiro, né? E aí ele queria abrir uma mercearia aqui, uma vendinha, compra bala, chiclete e tal. Ele disse que ele foi ser lixeiro para conhecer os hábitos das pessoas da redondeza. Se a pessoa come bala, se a pessoa se alimenta do quê? A partir daí, ele montou a mercearia dele. Então, o que ele fez? Ele fez uma pesquisa de mercado. Ele fez uma pesquisa de mercado, que é um dos pontos que o empreendedor tem que fazer. Mesmo na era digital, você tem que entrar, por exemplo, em lojas e-commerce, em sites semelhantes ao teu, e ver como que você vai poder atuar. Olha, esse aqui atua desse jeito, aquele ali atua desse jeito. Como é que vai ser meu diferencial entre esses dois? Eu vou oferecer um café com uma bolachinha, vai ser uma cafeteria o meu, mas esse aqui oferece uma cafeteria com um piano. Eu posso fazer o quê? Uma cafeteria e pôr um videogame também? Eu não sei, entendeu? Tem que ter um diferencial. Então você tem que olhar para os concorrentes, tem que fazer um benchmark, né? Que é olhar o outro e fazer o teu, né? Perfeito, Pedro. O Rodrigo falou: me recordo dessa aula como hoje, professora. E ele fez uma pergunta aqui, o Rodrigo, muito interessante, que é sobre a psicofobia, né? Ele falou: Pedro, algumas pessoas têm um determinado preconceito em relação ao atendimento psicológico e entendem que é algo para maluco. De onde você acredita que surgiu esse preconceito? Na década de 60, né, as pessoas eram internadas em sanatórios, eram confinadas em grandes sanatórios e tal, e aí tinha o psiquiatra e tinha o psicólogo fazendo os atendimentos, então o famoso Juqueri, né, em Franco da Rocha e tal. Só que a saúde mental ela mudou muito, graças a Deus, né? Ela mudou demais. Hoje em dia você não pode levar choque elétrico, né? A pessoa que está em tratamento tem outros tipos de tratamento. Acho que foi daí que surgiu o preconceito, né? As pessoas ficam com essa imagem cristalizada que o psicólogo, você vai ao psicólogo porque você não está bem.
E não é necessariamente isso. Você vai ao psicólogo porque você tem alguma questão que você não conseguiu resolver com alguém que está ali perto de você. Porque já pensou? Qual é o conselho, por exemplo, que o seu tio, sua tia, sua mãe, qual é o conselho que a sua tia, sua tio vai te dar se falar, olha, eu tô triste. Como eles gostam de você, eles vão falar, vai lá, olha, eu vou fazer uma comida. E o psicólogo não. O psicólogo é um cara que não te conhece, é um cara que vai aplicar a técnica. Então, é muito. E vai te dar importância para aquilo que você está sentindo. Então, a psicologia mudou muito. Mas esse preconceito da coisa de maluco, da psicofobia, surgiu na década de 60, onde as pessoas eram internadas em verdadeiras prisões e eram tratadas como animais, né? Isso ficou cristalizado na cabeça das pessoas. E na década de 50, quando a psicologia surgiu, quando ela foi regulamentada como profissão, aconteceu tudo isso. Era para tratar pessoas que não estavam bem mentalmente. E isso durou um tempo. Hoje, a psicologia é para tratar quem não está bem e quem está bem e precisa lidar com alguma coisa que apareceu ali para conversar com alguém. De repente, eu não tenho ninguém para conversar, ninguém para me ouvir. Eu tenho pacientes, por exemplo, que não tem problema nenhum. E aí você pergunta, eu já me perguntei, cara, o que ele está fazendo na terapia? Eu perguntei, qual é o sentido que a terapia tem para você? Ah, eu preciso conversar. Então, tá aí o espaço aberto. É conversar com alguém que não te julga, que não aponta o dedo, né? Né? Que não se mistura com você, entende? Porque se você vai falar com um parente teu, vai misturar. Você falar com a tua mãe vai ficar super triste com a sua tristeza, né? Você vai falar com a sua namorada, ai, o problema sou eu, meu Deus, aí ela vai ficar chateada. Então você fala com um profissional que tem toda uma técnica e tem um espaço para você falar. Mas eu tenho experiências de pacientes que não têm absolutamente nenhuma questão imediata. Eles só querem conversar, né? Perfeito, Pedro. É exatamente isso. Eu ia falar que o psicólogo não julga e você já falou, excelente, excelente. E aqui, aqui temos uma colega da profissão do Pedro, Célia, que ela também tem alguns assim que ela complementou que também acho que no ponto que você falou que não necessariamente com problema, né? Para conversar, para evoluir, para autoconhecimento é muito Sim, importante, não é? sim, 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 não tem outra escolha. Eu acho que, eu acho que tem pessoas que gostam da psicologia, tem pessoas que não gostam de fazer terapia. Isso é normal, né? Mas quem gosta e quem gosta de conversar, eu acho que é uma boa oportunidade. E agora com essa pandemia, e tem pessoas muito sozinhas, né? E aí o psicólogo passa a ser uma referência de uma companhia também por 1 hora, por 40 minutos. Perfeito. E, e aqui, abrindo um outro leque de assunto, Pedro, que você tem muito conhecimento para falar, no caso de uma pessoa que abriu um negócio que tenha colaboradores, ou seja, funcionários, como que faz para motivar a equipe, né? Porque a empresa é feita de pessoas, né? Então, essa pergunta é interessante e vai me dar também um spoiler para a minha aula, porque o próximo módulo vai falar sobre gestão de equipes, né? Então é o seguinte, quando você tem uma microempresa, quando você é um MEI, e aí passa a contratar funcionário, aí você muda o regime tributário da tua empresa. Você deixa de ser MEI, só você, e passa a ser uma microempresa. Então, empresas pequenas, né? E aí você passa a ter funcionários, né? E você vai motivá-los você vai virar um gestor de equipe, né? Qual é a diferença entre grupo e equipe? Estou dando aula, né? É, qual é a diferença entre grupo e equipe? Grupo é cada um pensando num objetivo diferente. Então você está lá no curso, aí você pensa, será que eu tenho comida para meu cachorro?
Aí o outro pensa, será que eu fechei a janela? Aí o outro pensa, será que meu namorado vai me ligar? Isso é um grupo. Pessoas aleatórias pensando em coisas divergentes. Equipe é todo mundo pensando no mesmo objetivo. Então, qual é a grande pegada? É o gestor, é a pessoa, é o empreendedor líder, né? É o empreendedor líder fazer com que esse povo se motive com a marca, se motive com o ideal, com a missão, visão e valores. É por isso que é importante ter um bom planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? É um planejamento a longo prazo. É você ter seus objetivos. Ah, É, cortou, mas voltou já. é você ter seus objetivos, ter suas metas. É isso que é importante para uma pessoa motivar a sua equipe. E tem uma outra coisa, você vai propondo para essas pessoas que eles tenham uma liderança compartilhada, quer dizer, você não lidera sozinho, né? Uma das grandes líderes que nós temos no segmento de compras de eletrodomésticos, você citou ela aí, que criou a Magalu, a dona Heloísa Trajano, uma mulher desse tamanho aqui, ó, pequenininha, mas, cara, ela motiva todo mundo, cara. A Magazine Luiza foi uma das empresas que mais gerou receita no tempo do pico da pandemia. Sim, Então, assim, ela fazia, e aí ela contou o cases dela num programa, e ela fazia reuniões online, ela enchia a bexiga no escritório dela, pegava a bexiga e falava, ó, esse aqui é a nossa loja. Se vier alguma coisa aqui estourar, nós estamos ferrados. Mas não sou eu só que estou ferrada, são vocês também. Eu estou junto com vocês. Então, assim, é uma grande gestora, é uma grande líder de pessoas e por isso que o negócio dela está despontando o tanto que está despontando. Então essa é a grande diferença, é como você motiva os seus funcionários, os seus colaboradores, né? sim, ela, além de uma grande empresária, ela é uma grande ser humana, porque ela falou que não ia demitir ninguém na pandemia, então ela não vê só números, não vê só, ela vê pessoas, isso é muito bacana, é raro, né, nesse meio. E aprende a liderar, aprende a falar o conceito de grupo e equipe. Ela tem uma equipe na mão. Ela tem uma Sim, equipe, e não é uma empresa pequena, é uma empresa gigante, né? E tem que ter todos os artefatos para manter o funcionário ali. O problema não é contratar, o problema é manter. Contratar, você contrata mão de obra. O problema é manter esses funcionários ali. É por isso que o empreendedorismo vem na contramão. O empreendedorismo ele vem na contramão das contratações, né? Ele vem na contramão, porque como eu não me sinto bem na minha empresa, eu vou empreender. Eu vou usar essa minha competência que eu usava lá dentro para empreender. Então, uma empresa que perde um funcionário é uma empresa que está perdendo um capital intelectual muito grande, mas ele se torna um empreendedor. sim, perfeito. E E agora falando, a gente falou da equipe, dos colaboradores, e também dá para puxar um gancho e falar do qual é a diferença de um chefe e de um líder, né? É bacana essa pergunta. A minha vontade é pedir para os meus alunos responder. O Rodrigo, por exemplo. A Miriam ainda não teve essa aula, mas o Rodrigo já teve. Mas é assim, o chefe é aquele cara autoritário, ele manda fazer, né? Ele chefia uma situação, ele manda fazer. E o líder, você tem diversos tipos de líder, né? Eu brinco nas minhas aulas que a liderança é situacional. O que é liderança situacional? Vai depender da situação. Então, você vai ter o líder autocrático, que é aquele líder que vai mandar mesmo, vai, ó, gente, precisa fazer isso e tal, ao prazo, né? Então, é o líder autocrático, o líder democrático, que é aquele que ouve as pessoas e decide junto, e o líder permissivo, que permite que o barco ande meio que sozinho.
E por que a liderança é situacional? Porque dependendo da situação, você tem que mandar, você tem que apertar. Ó, gente, seguinte, vamos lá, ó a meta, a venda, né? Olha isso. Você vai ter momentos que você vai ser democrático. Pessoal, nós temos um problema aqui. Como é que a gente resolve? Quero ouvir a opinião de todo mundo. Vai lá, Rodrigo, o que você acha? Pedro, o que você acha? Rodrigo, Mira. E aí você vai pegando as opiniões e jogando, né? E você tem uma hora que vai ter que dar para o pessoal uma descompressão, né? Você vai ter que aliviar um pouquinho. Pessoal, hoje, depois da reunião, dependendo da cultura da empresa, claro, você fala, ó, vamos sair, pode sair mais cedo. Então você tem que ir equilibrando os pratos dentro dessa situação, entendeu? Então líder é você estar junto ali, é liderar por um objetivo. Mas eu não mando mais que você, né? É claro que eu tenho um cargo, que eu tenho outras atribuições, mas você vem junto comigo. Essa é a grande diferença. O chefe manda e os outros têm que obedecer numa situação de decisão unilateral, e o chefe e o líder não, ele vai de acordo com o que ele está vendo ali. Perfeito, Pedro. É sempre uma grande aula aqui. Agradecer aqui a Edina que está com a gente desde o começo, é uma honra para mim. E o Rodrigo fez um comentário aqui muito interessante. O chefe, ele só pensa em si, nos resultados. O líder pensa em todo o contexto, ele pensa no sucesso como um todo. A gente tem que lembrar que nas empresas e nos empreendimentos, para não fugir do tema, nas empresas e nos empreendimentos, você tem um efeito dominó. O que é esse efeito dominó? O líder, o chefe, ele é cobrado, ele é cobrado. Então, se você trabalha numa empresa, numa multinacional, se você trabalha numa multinacional, o que vai acontecer? Você, o chefe do chefe vai cobrar e você vai acabar cobrando. Então, tem um efeito dominó, mas precisa pensar como vai passar isso para a tua equipe, né? Então, eu, por exemplo, estou dando aula e preciso administrar algumas coisas de cronograma. Tenho que passar para a minha equipe de alunos as informações da melhor maneira possível. Não adianta eu responsabilizá-los, né? A responsabilidade é minha. Aconteceu uma coisa muito interessante algumas aulas atrás, que o pessoal não estava entendendo muito a questão do plano de negócio. Ao invés de eu botar a culpa neles e tal, vocês que não estão entendendo, porque o chefe é assim, o chefe bota a culpa na pessoa. Não, voltei atrás, falei, gente, vamos mudar a explicação. É assim, 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 assim. Vamos lá. É reconhecer que você está no comando e você também pode errar, porque às vezes é fácil para você, mas é difícil para o outro, né? Então, é ter essa visão sistêmica, né? Total das coisas. Perfeito, Pedro. Olha que legal aí, Dina, bacana a live. E também falando do chefe, né? Quando ele é muito autoritário e abusa do funcionário, ele pode gerar, inclusive, ansiedade, depressão e outros problemas psicológicos no funcionário, né? Não é Sim, brincadeira, né? sim. O assédio moral acontece muito nas empresas. E é um dos maiores índices de turnover, quer dizer, é o entra e sai de funcionários. É o assédio moral, porque as pessoas ligam muito a questão do assédio sexual, também existe, né? O sexismo, então a mulher não pode ocupar cargos de liderança. Tem empresas que são muito sexistas, tem a ver com, né, que, que acha que a mulher não ocupa cargo de liderança. Isso é um assédio moral. É um assédio moral, né? Você falar, você é mulher, você não vai ocupar cargo de liderança. As maiores líderes que eu tive foram mulheres. Os homens também lideraram bem, mas o homem líder, ele pode ter certeza que ele tem uma questão mais de resultado. A mulher é mais humana na liderança. Eu prefiro, numa área organizacional, ser liderado por mulheres. Eu não estou tendo preconceito nenhum, mas eu prefiro. Então, assim, essa questão do assédio moral leva as pessoas para o psicólogo,
levam as pessoas a sofrerem bullying, que foi o tema da semana passada, levam as pessoas ao suicídio. São coisas muito, muito, muito complicadas. Ah, mas você devia agradecer, porque graças a isso os consultórios estão cheios. Tá bom, mas eu lido com pessoas. Eu não lido com resultados ali, eu lido com pessoas. É claro que o resultado de uma empresa tem que vir. Então, tem uma parte do plano de negócio lá que tem receita e tem despesa. Então, a receita tem que ter uma hora que ela tem que ser balançada, né? Você tem que ter mais lucros do que dividendos. Mas eu preciso também olhar para pessoas. É, perfeito. Olha que legal aqui que a Denise Carvalho falou, burnout tem aumentado bastante por conta das cobranças agressivas nas empresas. A cobrança tem aumentado na pandemia também. Exato. E muito mais na pandemia. Sabe por quê? Porque como as pessoas ficam em casa e o chefe às vezes não tem um método, o chefe, o líder, não tem um método de controle para ver o que a pessoa está fazendo ali e tal, naquela hora, então a cobrança é muito mais excessiva, a demanda é muito maior, né? A demanda passa a ser muito maior. Então ela falou da síndrome de Burnout e realmente aumentou muito na pandemia as cobranças e as empresas disfarçadas de modernas, né, são as empresas que mais cobram, porque como não tem horário, então você trabalha das 8 até a meia-noite na frente do computador, tem dor nas costas, tem problema na vista, nos olhos, né? Então, isso também acaba sendo a síndrome de Burnout. Para quem não sabe, a síndrome de Burnout é uma síndrome que tem a ver com trabalho excessivo, a pessoa fica extremamente mentalmente estressada e tem esse é um diagnóstico psicológico e psiquiátrico. Então, a gente precisa cuidar não só com a psicologia, mas com a psiquiatria também. Perfeito, Pedro. Exatamente isso. Sempre uma grande aula aqui. A gente chegou é, 1 hora de live, muita aula, muito aprendizado. Essa live foi muito boa. Quem quiser fazer pergunta, essa é a hora. A gente tem 20 pessoas aqui. Quem quiser fazer a última pergunta e aproveitar aqui o comentário do Rodrigo, né? O que falta muito aos gestores é aprender a lidar com o ser humano. É, exatamente. Mas sabe o que acontece, Rodrigo? Eu entendo a posição de alguns gestores mais resultadistas. Eu entendo. Porque nós estamos numa pandemia, é a questão do efeito dominó. Ele também é cobrado. Então, assim, não adianta ele ser um belo gestor de pessoas se ele não é um belo gestor de resultado. Você Perfeito. entende? Então, não dá para eu só ser pessoas e não entregar resultado. Eu preciso entregar resultado. Então, assim, tem que existir um equilíbrio entre essas duas partes. O lado da gestão de pessoas, ela não pode ficar mais fortalecido que a parte de gestão de resultado, tá? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter um equilíbrio. E para ser um empreendedor e eu ter funcionários trabalhando comigo, é exatamente isso. Eu preciso gerar resultado, porque o negócio é pequeno. Então, nós não vamos falar mais de empresa grande, nós vamos falar de empresas pequenas, pequeno e médio porte. Como é que uma pessoa, a pessoa lá empreendedora, por necessidade, ela necessita gerar renda para ela sobreviver e para os outros também, como é que ela vai fazer as máscaras dela e tem alguém muito lenta na produção, é claro que ela vai ter um olhar para pessoas. Então ela vai, olha, vem cá e tal, conversa uma, conversa duas, conversa três. Na quarta ela tem que entregar o resultado. Então a capacidade técnica, Rodrigo, ela precisa continuar existindo, porque senão a gente vai ficar, olha, tem que ser gestor. Ok, tá ótimo. Eu sou uma pessoa muito mais gestão de pessoas do que gestão de resultado. Mas eu também sou cobrado. Então, dentro de uma sala de aula, tem coisas que os alunos não sabem. Precisa fazer o registro, e aí precisa entregar tantos trabalhos. E aí você tem que passar de uma maneira muito
cuidadosa para o seu aluno, mas você tem que passar para ele, entendeu? Então, ele tem que ter essa identificação. Então, não adianta eu ser líder forte em gestão de pessoas e não ser líder forte em resultado. Eu tenho que ter um equilíbrio dos dois. Porque Perfeito. senão eu também acabo sendo demitido. Eu posso ser muito bom em sala de aula, mas eu tenho que entregar resultado para a organização. Eu posso ser muito bom empreendedor, mas eu preciso entregar resultado para mim. Então, eu preciso ter pessoas que trabalhem dentro de uma métrica, que eu vou fazer através do plano de negócio. O plano de negócio é a Bíblia do empreendedor. O plano de negócio é a Bíblia do empreendedor. Não existe empreendedor sem plano de negócio. Aquele empreendedor que fala, o negócio saiu. Não, o negócio não saiu. Você pode ter uma ideia e aí transformando em oportunidade, porque você viu uma oportunidade no mercado, você falou com o Rodrigo abriu essa porta para você, aí você fez uma live com o Rodrigo, você é amigo do Rodrigo, você fez uma live com ele, o pessoal te conheceu, e aí agora você vai montar o plano de negócio para apresentar para um investidor que possa te ajudar a investir no teu plano de negócio, no teu Perfeito, negócio, Pedro. na tua ideia. Olha aqui, tem vários comentários, eu vou ler todos aqui antes da gente encerrar, Pedro. O Antônio, meu grande amigo, desde que eu sou bebezinho, ele falou, ele falou aqui para você: Oi, Pedro, foi um prazer revê-lo. Desde muito, depois de muitos anos, você não deve nem lembrar de mim. Você lembra do Antônio, Pedro? Lógico que eu lembro muito bem, fez parte de uma parte muito querida da minha infância, uma parte muito gostosa, onde a gente não tinha problema, né? Onde a gente não tinha coisa para resolver, negócio para montar, nada para acontecer, mas uma pessoa Não tinha que que pagar boleto? era uma pessoa muito divertida na nossa infância, fez parte com muito carinho da nossa infância. Muito obrigado. É verdade, eu concordo com o Pedro. E, e o Davi falou o seguinte: como que você está de horário, Pedro? Dá para fazer mais essa pergunta? Não, vamos lá, Ou vamos lá. Não, tem vamos uma lá. pergunta, tem uma pergunta da Denise, um comentário do Rodrigo e uma pergunta do Davi. Não, pode ir, vamos lá. Tá. O Davi perguntou: você acha que tem diferença entre o setor privado e público? É uma boa questão. Nós temos, na verdade, quatro setores sociais, né? Quatro setores sociais. Primeiro setor, setor público. Segundo setor, setor privado. Terceiro setor é o setor social, né? A parte de ONGs e tal. E o quarto setor, que agora está surgindo, é o setor dos informais, né? O setor dos informais, ambulantes, pessoas que não têm a formalização, que agora com o MEI, o microempreendedor individual, é importante formalizar, né? Mas aí tem que ver a carga tributária, é importante essa questão de carga tributária, quanto que a pessoa vai pagar de imposto, não adianta ela abrir um negócio e pagar muito imposto e ficar só com metade do dinheiro faturado, então é isso. O setor público, ele é um setor que precisa de muito apoio, né? Você, se estiver no setor público e montar o seu negócio, você precisa de muito apoio dos setores. Então, é um setor que acaba sendo mais lento a formalização do seu negócio, porque tem muita burocracia. Qualquer negócio montado no primeiro setor tem muita burocracia. Tem que fazer um plano de negócio muito mais extenso, tem que detalhar muito a renda que você quer e o apoio que você quer. Por exemplo, um projeto aprovado por uma lei de incentivo. Você tem que provar tudo, você tem que provar tudo. A viabilidade do projeto e tal. O setor privado, na minha opinião, é um setor um pouco mais fácil, porque você tem o capital, né? Você vai investir e aí tem uma empresa que pode investir em você. Então, por exemplo, uma empresa como a Avon, por exemplo, que é muito forte agora, ela investe em projetos sociais. Né? Ela tem pessoas que trabalham com isso, institutos que trabalham com isso. Fundação Bradesco
investe em vários projetos. Ah, então, assim, acho que o setor privado ele tem maior circulação e menos burocracia. Se alguém que estiver assistindo a live tiver uma opinião contrária à minha, pode se pronunciar. Mas eu acho isso. Eu acho que o setor público ele tem uma burocracia maior, porque tem que ter, né? É dinheiro público, então tem que ter mais critério. E o setor privado tem uma circulação um pouco maior, que são as empresas que têm dinheiro para investir nisso. Perfeito, Pedro. Olha aqui, eu vou ler um comentário do Rodrigo que é exatamente o que eu penso. O Rodrigo falou: Isso não é uma live, é uma bela aula. Eu concordo com o Rodrigo. Olha que demais a Denise aqui. Rodrigo, você trouxe assuntos super pertinentes e conduziu muito bem a live. Pedro, excelente profissional, trouxe bastante conteúdo. Olha que demais. A Edina, hoje descobri que sou empreendedora, gratidão. Alecas aqui, parabéns aos dois, que demais. Eu amei, Pedro, a live de hoje, assim como todos. Também gostei, Rodrigo, e vamos seguindo. Domingo que vem, mais um tema, mais uma reflexão. Na verdade, não sou eu que dou essa aula, é o ambiente que propicia. É você que conduz muito bem, que abre espaço para a gente falar de vários temas. É o público que atualmente está muito mais ativo, está muito mais perguntador, está muito mais interessado por conta também da pandemia. Então, é toda uma combinação perfeita aí de situações. Então, obrigado aí por todos, pela presença de alunos antigos, alunos atuais e pessoas que nos apoiam aí no trabalho. Muito obrigado. Sim, e eu adorei, Pedro. Vamos até domingo que vem. Boa noite, adorei, adoramos todo mundo aqui pelos comentários, você viu? Sempre sucesso. Boa noite, Obrigado, Pedro. obrigado a todos. Boa noite, pessoal.